É muito importante a gente se aprofundar nesse assunto e sobre isso a gente conversa agora com o colunista do site da CNN Brasil, José Manuel Diogo. José, muito boa tarde, um prazer ter você aqui conosco. Já começo te perguntando, professor, o senhor descreveu Antônio José Seguro como um político que se construiu pelo tempo. O que dá para esperar sobre o mandato dele? Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Antônio José Seguro é, com certeza, um político regular na forma como foi construído, mas ele é um presidente da República improvável. A construção do seu caminho até a presidência da República, ela é feita de um conjunto de coincidências que talvez não fosse a fragmentação política, ela não teria acontecido nem a sua candidatura, nem hoje a sua vitória, que apesar de ser uma vitória contra um candidato de um espectro político radical, de uma direita mais truculenta, mais severa, ela acabou por juntar, sem apoio explícito, isso é muito importante, porque ajudá-lo a construir a sua candidatura, com o apoio de todas as outras forças políticas. Se conseguiu um candidato rejeitado por todos, André Ventura, que ontem perdeu, e já vamos só falar isso dele, porque ele será importante na política portuguesa mais à frente, e Antônio José Seguro consegue ter o maior número de votos de sempre de um político em Portugal. Isso, e aqui vem o que é improvável, quando Antônio José Seguro, há uma década que estava fora da política, ele foi apenas chefe, ministro da presidência, que é uma espécie de ministro da Casa Civil aí no Brasil, do premier Antônio Guterres, no início dos anos 2000, entre 2001 e 2002, e depois não teve mais funções governativas. Ele foi um político que se tornou, quando depois da queda do premier José Sócrates, a meio de um conjunto de escândalos com a justiça, e ele faz a transição para o premier António Costa, que hoje é presidente do Conselho Europeu. É um português que transita entre o atual presidente das Nações Unidas, António Guterres, e o atual presidente do Conselho Europeu, mas que dentro do seu próprio país não tinha sido mais do que um discreto ministro da Casa Civil, ministro conselheiro do primeiro-ministro Guterres. Então, esse é um homem longe do marketing, longe do que são as mídias sociais, longe dos debates truculentos, um homem calmo, um homem longe das cidades, longe da burguesia, um improvável presidente que os portugueses têm numa altura difícil para os portugueses e para todas as democracias europeias. A meio dessa clivagem, a meio dessa radicalização, surge como eu dizia ontem, aqui também na antena, um político que ele é um político antigo, um político à maneira antiga, um institucionalista. E foi por isso que os portugueses o escolheram, a meio de uma rejeição, 33%, e 67% que o escolheram como o político mais votado, com toda a legitimidade para a sua ação, que é muito diferente da ação de um presidente no Brasil. Eu repito isso algumas vezes, mas é importante que esteja presente que o presidente da República, como foi dito na introdução, o presidente da República, ele
não tem poderes executivos, não tem ministérios, não gere orçamento. O presidente da República de Portugal, ele é um garante das instituições, da democracia, do magistério político. Mas tem uma bomba atômica, né? Ele pode demitir o parlamento, pode dissolver, é a palavra correta, quando, no seu entendimento, com grande discricionariedade, o seu entendimento é uma coisa bastante subjetiva, e pode convocar eleições gerais. Isso pode parecer uma coisa, assim, uma última possibilidade, mas no último presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, que sai agora, isso aconteceu 3 vezes. Então, não é tão pouco poder assim. E nós podemos ver, até pelo dia de hoje, onde ele já encontrou o atual presidente, que fará este percurso de transição até ao próximo dia 9 de março, salvo erro, 8 ou 9 de março, eles já se encontraram num ambiente que faz antever uma transição focada numa coisa que hoje é muito importante em Portugal, que é a estabilidade política. Uma estabilidade que o próprio Marcelo Rebelo de Sousa talvez não tenha sabido interpretar tão bem nos últimos tempos. Teremos sangue novo, um político improvável, ao mesmo tempo institucionalista, conduzindo o mais alto cargo, o mais alto posto da República Portuguesa.